Ó, vocês querem ver outra coisa que, assim, que pode trazer para esse rito um desconforto muito grande e fazer com que a gente não queira viver o rito do Natal? Os familiares sanguíneos, porque a Sagrada Família não tem absolutamente nada a ver com laço de sangue, né? Nada. Tem a ver com laço de afinidade. Então, por isso eu falo, eu não passo o Natal com qualquer pessoa. Né? Ah, festa de Natal na casa de pessoas que eu até gosto. Que vão ter outras que eu não sei nem quem são. Não vou, não me convide, porque eu não vou. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, beleza? Salve, Galva. Oi, Mara. gente, Salve. tudo bom? Gente, que dia lindo hoje. Mandaremos um salve para as pessoas que estão nos assistindo lá. Oi, gente. Tudo bem, gente? Olha, tá um dia maravilhoso aqui. Eu queria que vocês estivessem no nosso lugar aqui, só apreciando o dia. Tá lindo, lindo, lindo. Um dia de sol gostoso. Se a gente conseguir postar esse vídeo no YouTube, até no Natal, né, a gente vai estar com um esquema bem atualizado, né? Porque é uma data, é um tema factual, né? Então a gente... É bom para ganhar presente, É. né? Colocar antes do Natal. Então, aí, o tema é Natal, né? É uma ideia muito boa tua, por sinal, né? Do tema Natal e do tema Ano Novo. Eu achei a ideia muito boa, bem boa mesmo. E aí... E por que você quis esse tema? A gente podia ter comprado aqueles chapéuzinhos de Natal pra gravar, né? Eu juro que eu pensei em passar numa lojinha de chinês e comprar. Tem vídeo agora, eu esqueço desse detalhe. 3 desses, mas aí eu falei, não, gente, eu não E pro tenho próximo mais episódio idade. todo de branco, com Eu uma não tenho taça mais de champanhe. episódio. Assim, Pro Réveillon. faltou esse insight. Feliz 2023. Você precisa pensar melhor nisso, Júlio, porque... Eu vou melhorar. Mas no carnaval, então, do carnaval eu não acho Confete serpentina, sambando tudo aqui, penduradinho. só sambando aqui. Né? Acho que não tem nada a ver a pessoa gravando um episódio de Natal com a camisa da Sampdoria. Ah, é. Bom, Tem Então. sim, por que não? mas eu tô neutra. Eu também. E o Tô chinelinho meu traço. verde. Meu Chinelinho traço. verde. Talvez não tenha Hoje pro eu pus Natal. sapato pra gravar. Pois Talvez você não tá tenha de pro tênis Natal, hoje. mas tem a ver pro Ano Novo, a camisa. Enfim, Qual? situação. Ah, sim, é verdade. Então vamos lá. Mas enfim, eu falei do Natal pelo seguinte, porque o Natal era uma coisa que... Primeiro que eu acho que assim, é um tema que desperta nas pessoas sentimentos, né? Sim. E teve uma época que em mim despertava um sentimento não muito prazeroso. Eu não gostava de Natal. Não gostava. Natal é coisa de... Quando eu era criança era coisa de ganhar presente, eu não ganhava. Quando eu era depois... Você é um Grinch, do Grinch do desenho do filme? Grinch. Não. Não? Não lembro. Então, mas aí tinha essa coisa. E a questão da bebida alcoólica também na minha família não caía bem, tinha problemas graves com a bebida alcoólica lá. Tá. Então era uma data que já me deixava meio tenso. Antes de chegar já ia ficando tenso com a data. Ia se aproximando, o coração já ia disparando, né? Aí eu adorava quando ela passava rápido e já atravessava e chegava no outro ano, beleza, ufa. Tá. Então tinha essa questão. E agora eu vejo que tem pessoas que adoram o Natal, acham interessante. Uma coisa engraçada, eu queria até perguntar para vocês, em algum momento da vida de vocês acreditaram em Papai Noel? Eu acreditei. Óbvio. Eu nunca. Nunca. Então você é Eu um acreditei Grinch, em Papai você é um Noel Grinch oficial. até 10 anos de idade. Eu lembro direitinho quando eu desacreditei no Papai Noel. Eu falo que foi uma das primeiras grandes frustrações da minha vida, porque o papai nos colocava para nós jantávamos mais tarde um pouquinho, mas não à meia-noite, porque criança. E nós tínhamos que dormir para esperar o Papai Noel na madrugada colocar o presente no pé da cama. Então nós deixávamos um sapato, uma vasilhinha com capim para a rena e outra com água, porque a rena vinha de trenó, ia chegar cansada, tinha que comer, tinha que tomar água para poder deixar o presente.
Então eu me lembro que nessa noite, eu tinha 10 anos, eu faço aniversário em outubro, então eu tinha 10 anos, eu escutei barulho entrando no quarto e eu queria ver o Papai Noel. Eu abri o olho, porque meu pai dizia, se acordar não abre o olho, porque se abrir o olho o Papai Noel vai embora e não deixa o presente. Mas eu lembro que naquela noite eu resolvi correr o risco para ver o Papai Noel. Tamanha era a minha vontade de ver o Papai Noel, quando eu vi meu pai entrar e colocar o presente no pé da cama. Aquilo para mim foi... Com 10 anos, mano? 10 anos. Nossa. Avassalador, foi horrível. Não, imagina, 10 foi anos. Foi muito triste, foi bem triste mesmo, bem triste. Mas eu não me arrependo de ter acreditado em Papai Noel. Eu também acreditava, mas eu não me lembro de quando foi que eu nossa, mas para mim realmente foi uma frustração. Não me lembro. Eu sempre gostei muito de Natal, acho uma época muito bonita e muito familiar, só que minha família sempre se reuniu, e minha família é muito grande dos dois lados, então sempre foi um momento muito, muito feliz. A minha mãe fazia aniversário dia 25 de dezembro. Ai. Né? Então, quando ela faleceu, há 10 anos, os 2 natais, 3 natais pós-morte dela foram bem arrastados, assim. Mas talvez esse seja um dos significados da coisa. A gente aprende a vivenciar a data em novos formatos, de novas maneiras. Assim. Não deixa de esquecer a data, não deixa de esquecer o aniversário dela, elevar os pensamentos, mas precisa acontecer, né? E aí a gente se readequou, assim. E agora tem 2 sobrinhas de 3 aninhos lá na família, então 2 crianças gêmeas de 3 anos, minhas sobrinhas, no Natal, criança é algo muito forte e não tem como você não curtir essa data, assim. Então eu sempre gostei, gosto ainda, nunca deixei de gostar e curto muito, muito. Eu gosto muito do Natal, mas eu particularmente tenho algumas ressalvas com a maneira, com o que o Natal foi se tornando, né? Porque eu sou cristã, então para mim o Natal tem um significado espiritual, né? Então isso significa que é um momento para mim de agradecer, de celebrar a vida, de renovar coisas da vida, né? De olhar para a vida das pessoas com quem eu convivo e celebrar tudo que foi conquistado, muito mais do que no Réveillon, né? Isso é muito, muito no Natal. Então, a coisa de sentar para comer junto, cear junto, o trocar presentes no sentido de demonstrar que eu tive o cuidado de ir buscar algo que signifique alguma coisa realmente para a pessoa, não pelo valor material do presente, mas presentear no sentido de trocar boas novas, né? Porque o nascimento de Jesus para os cristãos, Jesus é o Messias, né? Dentro de algumas das religiões cristãs. Então isso significa que é uma boa nova que veio para nos trazer mensagens de como transformar internamente as nossas vidas em processos mais humanos de convivência e tudo mais. Mas é óbvio que isso não se faz no dia de Natal só, né? Isso é um processo. O Natal em si é só um rito, né? E como todo rito, tem as suas regras de celebração. Então, o que me deixou por um período meio reticente com a celebração do Natal é o envolvimento, o desinvestir a energia do fator espiritual do Natal, né, da celebração, de reunir com a família para celebrar a vida mesmo, e entrar nessa tônica de um consumismo absurdo, de um corre-corre para lá e para cá, porque tem que comprar presente, porque tem que isso, tem que aquilo, né? E deixar de lado a experiência da comunhão, de estar juntos, para celebrar essa ideia de uma boa nova. Então eu fiquei um pouco reticente, mas gosto do Natal. Agora eu tenho uma netinha, né, com 2 anos, então tu vai ver. Acabei de, né, estava agora vendo com uma amiga que vai fazer uma árvore de Natal gigante, com todas as coisinhas que criança gosta de Natal. Então é uma outra, é um outro movimento, né, que era muito gostoso quando minha filha era pequena, e assim, vestir de Papai Noel, essa coisa que
que traz uma ingenuidade, né? Que traz uma Simbólico. esperança, uma coisa bem, bem gostosinha. Então, assim, para mim, eu gosto do Natal, mas ainda fui eu que propus no grupo, né, o subtítulo Natal Sagrado e Profano, porque tem esse lado que é bem, bem profano do Natal. Né? Tá tocando uma sirene aqui, a Mara ficou bolada. Eu fiquei embolada aqui porque tinha uma sirene tocando. Eu falei, o que a gente faz com ela um agora? alarme aí para baixo que alguém... Então é isso, eu acho o Natal uma festa que simbolicamente, para quem vive, traça a sua vida dentro do cristianismo, tem Jesus Cristo como um farol, um ponto de referência, e para isso que serve a religião, para te dar pontos de referência no aspecto espiritual. Você não precisa dar religião, eu não tenho nenhuma religião, eu sou cristã, mas eu não tenho nenhuma religião. Eu acho uma festa linda, como uma oportunidade de rito. Né? Entendendo a importância do rito psiquicamente, né? Nós nos transformamos a partir de ritos. Né? Sim. Nós nos renovamos a partir de ritos. Nós acordamos de manhã, fazer a barba todas as manhãs para alguns homens é um rito de iniciar o dia. Né? Então, assim como a gente tem ritos diários, ritos de meio-dia, ritos de uma semana, ritos de um mês, a gente tem ritos anuais e o Natal é um rito anual. Né? Então, para mim, ele tem essa importância de renovar a ideia das boas novas de amor, de fraternidade, de generosidade que nós deveríamos ir lapidando ao longo do ano para celebrar na noite de Natal entre as pessoas com as quais a gente convive. Não tem como não misturar um pouco desses dois episódios, desses dois bonus tracks, né, que nós estamos fazendo, porque o Ano Novo e Natal se misturam. Eu prefiro que você não misture. Mas você mata o tema da semana. Eu vou apenas jogar, então, spoilers para o próximo. Mas assim, eu tô aqui me segurando também para não fazer isso, mas... Não, mas talvez eu até facilite para você. Eu tenho comigo, assim, eu gosto muito do mês de dezembro. Tá. Gosto mesmo do mês de dezembro. E eu sou uma pessoa que se fecha para balanço, assim, em dezembro. Eu costumo fazer isso também. Você também? Não é aquele rito protocolar, com licença a todos, vou me trancar no quarto, mas... Não, mas é comigo. É comigo mesmo. No carro, às vezes não sobra um tempo, no pedal. É um processo meu de depuração. E sempre foi assim, desde a época da faculdade eu me lembro muito disso, de reavaliar. Eu acho, entre o Natal e o Ano Novo, uma semana muito, muito, muito estranha. Muito, a semana entre Natal e Ano? Entra no Novo. Mas nessa semana talvez já seja uma preparação para o que há de vir. Então esse processo que a gente fala do fechar para balanço e pensar o próximo ano é super válido, né? O povo já em janeiro eu começo a fazer a dieta, em janeiro eu vou para academia, que é um rito, sim, né? É um jargão até, mas é totalmente compreensível, por causa, talvez, desse processo de fechamento e abertura de um novo tempo. O Natal eu uso mais para esse processo meu de balanço. Concordo plenamente contigo quando tu fala do Natal para o cristão, porque é muito forte o Natal. Ele mudou o antes de Cristo, depois de Cristo. Sim, toda a história da humanidade é definida, datada a antes de história da humanidade... Sim. Independente de você ser cristão ou não. Pode ser o que você quiser. A história da humanidade é pautada, né, ou é definida a partir do nascimento de Jesus. E a vinda desse Jesus para cá... Digamos da parte ocidental da humanidade. Né? Não, mas também mas Oriente, mesmo, existe um chinês e tal... Também historicamente, assim, se você for... Acho que nós já falamos isso em um dos episódios, eu não me lembro qual. Foi até eu quem falou. Em qualquer museu que você vai, no mundo inteiro, no Oriente, no Ocidente, todas as inscrições de data, né, correspondentes à história, né, do Homo sapiens
Ele é antes e depois de Cristo. Eu sei que a China está no ano 5000 e tal lá, não é? Mas ela não funciona nesse ano. Mas historicamente... Né? Ela não funciona nesse ano. Ela não funciona, porque aí já não tem a ver mais com crença, com nada. Tipo assim, a China está alinhada com aonde está a espinha dorsal do capitalismo, que é no Ocidente. É o que eu estou dizendo. Mas aí já não tem a ver, já não tem a ver com ela funciona, a dinâmica dela social é pautada pelo calendário cristão. Então, eu não sei se a China funciona assim. Eu não sei se eles não comemoram a virada do ano na hora que a gente comemora. Eles não comemoram porque, na verdade, sendo um país comunista, né, os países comunistas têm como tônica, né, de um modo geral, o ateísmo, né, uma coisa está conjunta à outra. Então, naturalmente, essa questão da relação com ritos que não são ritos voltados ao ditador, né, eles têm outros ritos que são voltados ao ditador. Eu vou até ver aqui enquanto vocês vão falando aí, virada do ano na China. Quando é março? Não, a China é em fevereiro, a virada do ano. Isso eu já sei por causa do horóscopo chinês. Eles trabalham dentro de uma questão de calendário que está focado no horóscopo chinês. Então, a China normalmente é 27 ou 28 de fevereiro, depende do ano ser um ano bissexto ou não, né? Mas isso vamos deixar para o episódio sobre o Ano Novo. Vamos tentar focar no Natal. Eu estou falando que no Natal, por exemplo, Natal para uma grande parte da humanidade não representa muita coisa, justamente por ser eles nem, por não ser uma questão nem conhecerem muitas vezes nem conhecem Cristo. Agora é interessante que independente. Já ouviram falar que nem, por exemplo, tem gente que ouviu falar de Buda, mas não como uma estrutura interna, né? Não como um eixo que direcione do ponto de vista de você se pautar nos valores cristãos. Isso, veja, no meu caso particular, eu faço questão de dizer que é no meu caso particular, porque no do Júlio, o que eu vou falar agora talvez não coadune com o movimento dele, mas no meu caso particular é com os preceitos cristãos não obrigatoriamente, no meu caso, não vinculados a religião nenhuma, né? Nenhuma. Tanto que eu estava comentando com os meninos, né, no começo aqui, que essa coisa de Natal, da data Natal, 25 de dezembro, realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, coisas do Natal, por que Papai Noel, né? Por quê? Por que Papai Noel? Porque assim, tem uns arranjos nisso aí, né? Tipo assim, de datas, né? Que essa data do dia 25, ela foi arranjada no Império Romano, não é? Na verdade, a ideia bater com uma data de um determinado deus que eles tinham lá. Quando Roma virou cristã, né, e o cristianismo foi instituído como religião oficial, e Roma se colocou no lugar de quem seria a gestora do cristianismo, porque foi realmente isso que aconteceu, né, historicamente. Roma se colocou como gestora do cristianismo. Eles começaram a entender que eles precisariam ter uma festa ritualística marcada, o mais próximo possível, das festas pagãs que celebravam o Deus Sol e depois, com o correr dos anos, Mitra, que só foi mudando de nome, né? Porque a data do nascimento de Jesus era comemorada, sempre foi comemorada, né? Mas era comemorada em diferentes datas, porque não se sabia ao certo que dia especificamente Jesus nasceu. E até hoje tem controvérsia, né? Tem estudos de arqueologia que mostram que Jesus nasceu em setembro, e aí algumas religiões protestantes, setembro, outubro, comemoram como festa do tabernáculo, os judeus comemoram o tabernáculo em setembro, outubro. Tem muitas pessoas que comemoram o nascimento de Jesus nessa mesma data. Tem pessoas que dizem que Jesus nasceu em abril, né? Então tem estudos que mostram que foi entre setembro e outubro, e outros estudos que mostram que possivelmente tenha sido em abril. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é interessante como fator de compreensão, que o que é importante é o rito em si, independente da data. Sim, né? Sim. Porque se você for ver, a data ela realmente não tem nada a ver mesmo. Não, e não faria sentido, a gente vai ver. Mas o Papa Juliano qualquer coisa, não me lembro o quê,
ele entendeu que precisava ser próximo, muito próximo dos ritos pagãos, porque o que ele queria era ter cada vez mais adeptos para o cristianismo, e para isso precisaria ter uma celebração que celebrasse a vida como os pagãos celebravam o solstício de inverno, né? Por que os pagãos celebravam o solstício de inverno? Pagão significa campesino, né? Quem morava no campo. O ponto de referência de quem mora no campo é Sol, lua, o que a terra pode te dar. No inverno, a terra se recolhe, né? Então, eles faziam um rito de saudação ao sol, pedindo que no período de inverno eles tivessem fartura e comida. Então, para isso, eles tinham ritos pagãos. Tinham os ritos nórdicos, tinham os ritos alemães, que eram diferentes, os ritos franceses. Tinha paganismo na Europa inteira espalhada, no Oriente também tinha paganismo. Então, os romanos resolveram... Os ritos pagãos são 21, 22 e 23 de dezembro, né? Que marca o solstício de inverno. Cada ano um ano é 21, outro ano é 22, pode ser 23, depende da questão do movimento astronômico, né? Então eles marcaram 25 de dezembro para competir. Isso foi uma estratégia política, religiosa política. Então ficou definido, a partir dali, que o Natal seria 25 de dezembro. Deu certo, do ponto de vista estratégico. Colou. Deu certo, Colou não, bem. deu certo. O que acontece é que deu certo, e não tem problema ter dado certo, precisaria de uma data mesmo, podia ter sido 3 de junho, podia ter sido... e óbvio que teria que ser vinculado com alguma outra tradição que viesse antes de Cristo. É óbvio, porque a psique humana precisa de rito de vida, precisa ritualizar. E como a nossa história vem, a história de agrupamento humano vem num processo da agricultura, né? A gente sai de uma vida nômade e passa para uma vida de agricultura, o ser humano vai ritualizando e ele vai ritualizar coisas que dizem respeito à agricultura. Então, para sair desse processo e entrar numa vida cidadina, nós vamos ter que manter o rito, você tem que manter, porque senão ninguém vive sem rito. E a gente transforma esse rito, que foi o que aconteceu com a entrada da tomada do cristianismo na mão dos romanos. Eles fizeram isso. E está tudo ok. O problema que vem com isso é você misturar numa religião, né, se apossar de um acontecimento espiritual, histórico espiritual, e uma religião se apossar disso, veja que eu não estou criticando religião nenhuma, eu estou narrando fatos, né? Uma religião se apossar de um fato histórico e espiritual, colocando uma porção de interseção de dogmas que são daquela religião, como o Papai Noel, por exemplo. Né? O Papai Noel, ele vem do São Nicolau. São Nicolau, um santo italiano, que foi atribuído a ele muitas experiências, como as experiências que só Cristo teve na Terra, de fazer determinados milagres, de andar sobre as águas, né? de levar uma boa nova na qualidade que o Cristo trouxe. Então, pegaram esse santo, transformaram ele, e o Papai Noel passou a ser mais importante no Natal do que Jesus, que é o que a gente tem hoje. Você olha a decoração das casas, a maior parte das casas que não mantém o rito cristão, tem Papai Noel e não tem presépio. Presépio é uma coisa em extinção. Então, quando eu sugiro... Mesmo que o presépio também é uma coisa também da religião católica. Não, porque aí é o nascimento de Jesus. Tem outras religiões que são cristãs, tem os cristãos ortodoxos, tem os protestantes, tem os católicos. Os protestantes também aderem a essa... Sim, porque é a data do nascimento do menino Jesus. Eu já fui José das peças infantis, era José lá, tudo lá, nascendo meu filho. Mas isso não é peça, mas é a história. Ter aquela imagenzinha, porque geralmente eles não gostam de imagens, né? Não pode ter imagem. Mas o presépio é uma representação icônica, porque é diferente da questão de santo.
O presépio é a representação de uma cena, que é diferente da história do santo. Ali a Maria é a Maria, Pra mim, Maria eles... personagem mãe, Isso, não é a Maria diferente no protestantismo, imaculada e tudo Maria, mais. para os protestantes, e aí você me corrija se eu estiver errada, ela não tem o valor que Nossa Senhora tem, que seria a Maria Imaculada e tal, para os católicos. Mas a Maria, mãe de Jesus, José, pai de Jesus, o anjo da Anunciação, que é o Gabriel por cima da cabeça, né, na cena do presépio, o anjo da Anunciação, né, a manjedoura, o menininho deitadinho ali, Três normalmente reis magos, tudo. Os reis magos, os pastores, e normalmente o menino Jesus só é colocado na manjedoura na noite de 24 para 25, porque ele nasceu, então você faz o presépio. Normalmente virou rito, né? Você faz o presépio, começa a fazer o presépio no primeiro domingo do Advento, que é um mês antes do Natal, você começa a construir o presépio. Primeiro você põe o reino mineral, depois você põe o reino vegetal, depois você põe o reino animal. Por último, você coloca os personagens que a gente chamaria de humanos, né? Tem essa ordem? Essa eu não sabia não. Essa é a ordem da criação, né? Você criou primeiro o reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal, depois o ser humano foi colocado no paraíso, né? Isso é a ideia da criação mesmo. E por último, a manjedoura fica vazia durante todo o processo, né? Uma semana antes do Natal você coloca os personagens humanos, que é a última, você põe os reis magos, você põe os pastores, você põe Jesus, você põe Maria, você põe José e põe o anjo. A manjedoura está vazia. Na madrugada, na virada de 24 para 25, aí as famílias se reúnem em torno do presépio. O rito é lindo. Ó, eu já choro. Não é porque o rito é maravilhoso, o rito em si. Né? Para quem é cristão, é muito bonito você reunir a família no sentido de família como sagrada família, né? E não como uma coisa piegas, mas como uma coisa sagrada, que aquela família é considerada uma família sagrada para quem é cristão, né? Jesus, Maria. A família se reúne. Termo sagrado? Sagrado no sentido de santo mesmo, de santo no sentido de comprometido humanamente numa ordem tal que nós temos que aprender a fazer isso. E é por isso que o Natal é celebrado, para que a gente possa aprender a ser cada vez mais humano. Né? E não é a ideia de família porque casou e tem um contrato civil, jurídico. Não, não é isso. É um contrato amoroso. Então, algumas vezes você foi passar Natal em casa. Né? Algumas vezes você esteve em casa com a gente passando Natal. Por exemplo, para mim, você é uma pessoa da minha família. Né? Então, eu não passaria o Natal, para mim o Natal não é uma festa que eu passe com qualquer pessoa, né? Para mim. Para mim também. Mas porque para mim, do ponto de vista cristão, eu quero ter comigo pessoas com quem eu borde durante o ano exercício de me tornar cada vez mais humana por compromisso mesmo. Né? Assim, tenho um compromisso com você, você é meu amigo, então tenho um compromisso com você. Né? E sinto que você tem um compromisso comigo, então eu quero você perto de mim numa data como essa. Né? Então o rito em si é lindo, o rito, mas só tem significado de transformação interna se eu compreendo o rito, se eu esvazio o rito, se eu substituo o rito, se eu substituo o presépio pelo Papai Noel, o rito é em torno do presente. E do presente que está no saco do Papai Noel. Não é o presente do menino Jesus que veio trazendo uma boa nova, não. Aí o que tem valor é a quantidade de presentes que está no pé da árvore. E aí a gente escreve uma cartinha, ensina as crianças a escreverem uma cartinha para o Papai Noel, não é para o menino Jesus. Tem criança que não sabe nem quem é o menino Jesus. Escreve uma cartinha para o Papai Noel. Né? Então, a ideia do São Nicolau, o São Nicolau vem com o livro da vida, né? Essa é a ideia do São Nicolau, ele vem com o livro da vida e mostra para você tudo que você fez durante o ano. Faz uma auditoria. Ele é um auditor dos teus atos, ele abre o livro e te mostra tudo que você fez, e aí você merece ganhar o presente ou não merece ganhar presente. Né? Me lembro que o meu pai, a cada término de Natal, ele dizia, vamos ver como você vai passar o ano todo
para saber se o ano que vem o Papai Noel vai passar e vai deixar, né? E era aquela expectativa. Será que eu fui uma boa filha durante o ano? Porque fazia lá a nossa listinha, né? Meu pai punha limites na listinha, depois a gente vai entender porque punha limite, porque era o que o bolso cabia, né? Ou era o que na época o papai trabalhava numa empresa, era o presente que a empresa dava, né? Para os filhos dos funcionários. Então, assim, tinha que caber dentro daquilo que era possível para cada família. Né? Outra coisa que a Igreja Católica fez e que misturou, por exemplo, a ceia de Natal. Né? A ceia de Natal é no dia 25 e não no dia 24. O jantar que teve de celebração de uma noite relacionado com Cristo, né, é a Santa Ceia antes da Páscoa. Então, mistura tudo. Né? Mistura. E a gente vai aceitando. Eu não sei, cada vez menos as pessoas se aprofundam naquilo que elas dizem que elas acreditam, né? Isso é uma coisa que tem me surpreendido muito. Porque se eu me digo cristã, eu vou precisar querer saber sobre isso, né? Eu vou precisar querer saber. Mas, Mara, tudo que você está falando aí, eu queria te falar uma coisa. Eu sei que você não acredita em nada disso. Não, saiu de moda já tem um tempo já. Porque assim, eu sei que saiu de o moda. Natal saiu de moda, ser cristão saiu de moda já tem tempo, porque tipo assim, hoje a gente vê pessoas em nome do cristianismo, em nome de ser cristão, fazendo absurdos. Sim. Coisas assim. Mas sempre foi assim, tiveram Guerra Santa. O demônio fica com vergonha do que os cristãos estão fazendo. Você quer pior do que Guerra Santa? Você quer pior do que as cruzadas? A quantidade... Então, assim, eu acho que isso sempre teve. Acho que o que muda é a roupagem. Né? Mas o uso da espiritualidade para a satisfação de necessidades políticas e econômicas, isso sempre existiu. Mas o que me... E não é nem me entristece, porque já me entristeceu. Hoje não me entristece mais. Assim. Hoje eu procuro compreender que é um processo que vai nos levando a circunstâncias psicológicas, né, que aí sim são preocupantes, porque se eu deixo de marcar ritos que eu digo que eu acredito, porque a questão toda é, se eu digo que eu acredito, eu preciso celebrar o rito. É uma condição? É uma condição psíquica. Dá um exemplo para mim. Sim. Porque senão eu crio o que a gente chama de dissonância psíquica ou dissociação psíquica. Né? E isso dá uma sensação de insegurança interna, de vazio, porque, por exemplo, eu sou cristã, né? Eu realmente acredito no Cristo, mesmo. Né? Então, se isso para mim tem esse valor de estrutura, eu preciso ritualizar isso. Então, eu ritualizo como? Eu ritualizo no Natal, eu ritualizo diariamente, né? Eu crio meus próprios ritos e sigo ritos que são ritos universais dentro dessa ideia do cristianismo, mas do cristianismo, não do catolicismo ou do protestantismo ou do cristianismo ortodoxo, não, de nenhuma religião. Eu, por exemplo, né? Eu também considero cristão, também acho Jesus bacana, tudo certinho. Mas eu não tenho... assim, acho os conceitos todos dele, né? Sim. Não o que falam por aí, mas isso. O que ele falou, não é o que falou, mas até o que chegou até a gente hoje. Isso, da forma que chegou. Mesmo aquilo tudo, aquela vamos dizer assim, uma maçaroca que fizeram. Sim. Do que ele, com um monte de tradução, viveu. De interpretação, de conveniência. Arranjos e tudo mais e tal. Mesmo assim, o que tem lá é uma coisa bacana. Dá para eu quero uma humanidade assim. É isso que eu quero dizer. Eu quero uma humanidade assim. Pode falar, depois eu falo. Dá para usar. Não, só para assim, dizer que eu não tenho o costume de orar, por exemplo, diariamente, assim, tal, fazer essa conexão. Eu não tenho o rito do Natal como uma coisa importante para mim e tal, até participo hoje já com mais tranquilidade, enfim. Mas é porque você tem, na tua experiência psíquica de criança, você tem registro de dor no Natal. Assim como você, muitas pessoas. Muitas. Então é muito comum
nessa época de festejos de final de ano, Natal, Ano Novo, muitas pessoas deprimirem, né? Pessoas não gostarem dessa época, porque tem experiências de criança que são experiências traumatizantes, assim, do amiguinho ganhar o presente que pediu pro Papai Noel e eu não ganhar o presente que pedi pro Papai Noel. Como é que eu posso gostar? Como é que uma criança pode se afinizar com esse rito se esse rito não traz luz interna, traz dor interna? Porque os ritos, eles são para promover luz interna. Psiquicamente é para isso que serve rito. Para transformar sombra em luz. Vamos pensar lá nos pagãos, né? Por que eles celebravam o Deus Sol? O inverno escuro na Europa, frio, gelado. Nórdico ainda, 6 meses escuro. 6 meses sem luz. Vamos celebrar o Deus Sol para que o sol que eu não vejo fora, eu consiga manter acesa a luz do sol dentro de mim e passar por esse período. Então é um pedido, né? Os pagãos eram politeístas, né? Então eu peço para o Deus Sol que ele se manifeste dentro de mim e possa me dar forças para seguir esse período em que eu não vou te ver fora, mas eu vou ter você aqui dentro de mim. Então eu tenho que fazer um rito forte que eu traga você para dentro de mim. É lindo. O rito, ele salva vidas. Agora, quando na data de um rito como esse, você tem uma experiência de dor quando criança, eu não quereria nem saber do Natal. Eu não quereria nem saber do Natal. Então, no teu caso, você não deprime, né? Pode ser que já tenha acontecido isso, de se entristecer, inclusive. Mas tem pessoas... Era uma data que eu esperava que passasse logo, aquela época, tipo assim, vai chegando ali já dezembro, entrava a época já perto do dia 15, falava, vai, passa logo, vamos lá. Vocês querem ver outra coisa que, assim, que pode trazer para esse rito um desconforto muito grande e fazer com que a gente não queira viver o rito do Natal? Os familiares sanguíneos, porque a Sagrada Família não tem absolutamente nada a ver com laço de sangue, né? Nada. Tem a ver com laço de afinidade. Então, por isso eu falo, eu não passo o Natal com qualquer pessoa. Né? Festa de Natal na casa de pessoas que eu até gosto, que vão ter outras que eu não sei nem quem são, não vou, não me convide, porque eu não vou. Né? Não vou porque eu sou mal educada, não. Não, porque para mim esse é um rito importante. Então eu fico sozinha na minha casa, celebro o rito com a minha Sagrada Família interna e não vou para uma festa que vai ter uma comida deliciosa, que vai ter um vinho de boa qualidade, mas não vou. É meu isso, né? Mas por que as pessoas se incomodam? Muitas pessoas se incomodam. Porque, família de sangue. Vamos reunir a família inteira porque Natal é festa da família. Aí reúne gente que nunca se vê, que não tem quase mais afinidade, que um não sabe mais nada do outro, se reúne e sai briga, sai bebedeira, sai uma porção de desconfortos que imagina uma criança entendendo que essa é a festa do Natal. Escuta na igreja, seja na missa, seja no culto, seja onde for, que é a festa da família, e olha o que é a minha família. É essa bagunça, essa bebedeira, esse brigueiro. Então, não é para gostar mesmo, né? Mara, você como uma profissional da área emocional, o que você diria para essas pessoas? Hoje eu já estou, digamos assim, curado com relação a isso. Passou, tá tudo beleza, tá tranquilo. Mas e quem tem essa tristeza nesse momento? Marcos, agora, esse finalzinho de ano, o que eu posso dizer? Rever o teu rito interno, né? Olha para o Natal como uma possibilidade de ressignificar de um jeito luminoso o que é o Natal para você. Se você não conseguir, esquece dessa data. Desconsidera. Porque você vai celebrar outros ritos. Mas e se eu for cristão? Desconsidera por um tempo. Às vezes a gente só precisa de tempo. O tempo cura tudo. E eu vou me arriscar, né? Vou me arriscar
vou me arriscar a derrapar na curva feio agora, né? Não me fala isso. Não, eu vou me arriscar a derrapar na curva feio agora, porque eu vou me arriscar a ser muito assertiva no que eu vou dizer. Eu tenho quase certeza absoluta de, se alguém que está ouvindo esse episódio de hoje for uma dessas pessoas que no Natal se entristece, se deprime ou não gosta, ou depois de ouvir essa conversa, vai abrir um espaço para rever sua história com o Natal. Né? Porque se é um cristão, o Natal é a tua relação pessoal com Jesus, com a boa nova que Jesus traz. E é a tua relação pessoal com as pessoas que te ajudam ao longo do ano a fazerem essa conexão com Jesus. E aí, pouco interessa todas as outras que não o fizeram, né? Que não estiveram com você, porque é assim mesmo. Não, por enquanto, não é a humanidade toda que vai fraternalmente um ajudar o outro na lida do dia a dia com os desafios que a vida traz e com as graças que a vida traz, te ajudar a ser cada dia uma pessoa mais humana. Não é assim. Não é assim. Então eu me arvoro a dizer que se alguém que não gosta do Natal estiver ouvindo esse episódio de 9 Luas, vai encontrar um pontinho luminoso dentro de si para rever a sua relação com Jesus. E esse ponto luminoso passa pela principal mensagem dele. Eu acho a mensagem de Jesus é muito forte, muito pesada. Desafiadora. O Novo Testamento é algo maravilhoso. É um Novo Testamento, está escrito. Essa ruptura do Antigo para o Novo. Porque tem uma fala dele que é assim, tem os 10 mandamentos lá de Moisés, sim, lindo, sigam, mas esses 10, foca no amor. A mensagem de Jesus, se você for reduzi-la ao máximo possível, é o amor, acima de tudo. Que a gente não sabe nem o que é. Eu não estou nem falando aquele amor piegas, não. Estou falando do amor do formato mais profundo possível e que acessa diretamente esse sagrado interno, essa família que a gente fala. Ela tira tudo que é simbólico, às vezes, e se concentra muito em cima disso, né? Do amor como a maior métrica e a maior forma de você estar no mundo e ver o mundo. Então, quando eu paro, e voltando lá na minha fala, e uso esse mês de dezembro para fechar o balanço do ano, assim, e eu olho dentro dessa perspectiva da mensagem de Cristo, do Novo Testamento, e aí de novo, né, do lar cristão, com tudo que você disse, não tem como você não vivenciar, no meu ponto de vista, né, na minha vivência, o Natal da forma mais pura e bonita possível. Ou da forma mais leve, né? Porque o Natal precisa ser leve. Por mais que tenha lá a morte da minha mãe e tudo mais, isso, não tem como, embasado no amor, você reestruturar isso de uma forma que o Natal continua sendo significativo dentro de uma nova realidade. Sim. Porque a estrutura não muda, né? A tua base está ali formada. Eu conheço muitas pessoas que não gostam do Natal. Vivi há pouco tempo com pessoas que não curtiam e talvez me faltou essa luz que você está falando, de entender um pouco mais esse lado. Porque ninguém tem a mesma vida, né? A mesma história, e talvez eu tenha sido um privilegiado de ter podido vivenciar o Natal dentro dessa perspectiva desde a infância. E olha, e tanto faz se Jesus nasceu em abril, se Jesus nasceu em fevereiro, se Jesus nasceu em junho, se Jesus nasceu em setembro. Ah, tá bom, foi a Igreja Católica que legitimou, carimbou lá, vai ser 25 de dezembro por uma estratégia político-religiosa. Tá, deixa isso pra lá. Né? É claro que não, assim, claro, quando eu digo claro, é que, mais uma vez, é uma reflexão bastante particular mesmo, né? E eu me sinto muito confortável de dizer das minhas reflexões particulares, porque elas são
muito genuínas no sentido de buscar uma profundidade de compreensão de determinadas coisas dentro do cristianismo, né? Porque muitas coisas que eu ouvi a vida toda dentro do ambiente familiar, fora, tentando algumas religiões, as coisas não me convenciam, né? Então, naturalmente, eu fui buscar caminhos de compreensão para aquilo que me tocava o coração, né? Então, vamos pensar vamos refletir da forma mais racional possível, né? Imagina, se o menino Jesus tivesse nascido em dezembro no Oriente é gelado, é muito frio. E frio no naquela região desértica é frio, não é brincadeira, é frio, né? Não ia dar para Jesus e Maria, num burrico, andar, porque a distância que andaram a pé, e encontrar uma manjedoura. E por que as estalagens estavam cheias? Porque todo mundo estava em peregrinação, em movimento para fazer o censo que Júlio César tinha pedido. Júlio César queria que quanto mais gente fosse fazer o censo, melhor, porque quanto mais gente fosse fazer censo, mais impostos Roma recolheria. Então não ia fazer isso no inverno, só se fosse burro. E de burros romanos nunca tiveram nada. Nem o Júlio César. Muito menos Júlio César, né? Então, isso é tão óbvio. Outra coisa óbvia, pastores no campo, olhando estrelas no inverno. Gente, quem vai botar as suas ovelhas no inverno para morrer gelada? Ninguém vai, pastor não vai ficar. Reis magos transitando, buscando a estrela guia, exatamente em cima do lugar onde Jesus nasceu, né? Sai da Pérsia e vem caminhando, olhando a estrela que está guiando no céu. Não tem estrela no céu no inverno que guie nada naquela região. Então, óbvio que não dá para ter sido 25 de dezembro, né? Mas o que muda isso? Não muda nada. Se a celebração do rito é a minha relação com o nascimento do menino Jesus, que a partir dali derivou um novo testamento, né? O que é um testamento, né? Quando eu for morrer, né, um pouquinho antes, eu vou lá fazer um testamento. O que significa um testamento? Algo que tem que ser cumprido, né? É o meu desejo. Eu quero que seja feito isso, né? Então, para quem acredita que Jesus é o Messias, olha, é assim que a gente vai viver daqui para frente. Está escrito aqui no Novo Testamento, né? Só tem um mandamento: substitui os 10 da lei mosaica por um: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós não estamos nem no primeiro passo ainda, que é o amar a gente mesmo. 2000 anos depois, estamos também aí. Não é 2022, porque também se a gente for fazer continha por várias coisas lá, né, Jesus nasceu 5.000 anos, 4.000 ou 5.000 anos antes, né, do que ele nasceu. Então nós estaríamos, se o calendário fosse realmente seguir isso, nós estaríamos em 2026 e não em 2022 ou 2027, né? Aí fazendo conta mesmo, só, seguindo a linha do calendário gregoriano. Mas isso também me interessa. Isso não faz diferença nenhuma. Assim, eu penso igual você, né? Nossa, gente, que bobagem. Não é 25 de dezembro. Eu, assim, depois de passar por essa fase de não gostar da data, hoje realmente para mim ela é mais uma festa. Se alguém me falasse para mim, vai ter uma festa de aniversário ali de tal pessoa, vamos lá, vai ser a mesma coisa, para mim não vai mudar nada. Uhum. Então eu vejo hoje, eu até acho, né, que o termo presepada tem alguma coisa a ver com isso, porque é para mim um monte de coisinhas, né? E hoje, se você for ver, a data hoje ela desembocou na chatice de um amigo invisível, por exemplo. Pois é, então se você for ver... Não, eu ia propor um amigo secreto entre nós três aqui, eu nem vou propor mais. Então. O que é a ideia do amigo secreto? Simbolicamente, o amigo secreto, o amigo invisível, é Jesus, né? Então, esse presente que eu vou trocar com um amigo, ele teria que vir, teria. Primeiro que as pessoas definem preço. Aí, eu não tenho mais o que dizer com relação a isso. Vamos fazer um amigo invisível, o presente tem que ser no mínimo R$100.
Não, é entre 50 e 100, por exemplo. Não. Porque você não pode dar um presente barato, nem um presente... Mas então... Aí tem o amigo de chocolate. Nossa, que perigo que é o amigo de chocolate. Vamos fazer aqui, ó, todos dois. Não, o chocolate... Você dá um bis, enfim. Você compra... mas enfim, gente. Eu já vi acontecer... Eu vou começar a não gostar do Natal. Eu já vi acontecer aqui na firma, por exemplo. Aqui na firma. Uma coisa muito engraçada, que é uma pessoa, num amigo invisível desse, entrou criança, filho de pessoas daqui e tal, e o cara vinha com uma tigelinha, sabe aquela que vem no sucrilhos? O cara deu uma tigelinha daquela pro menino, e o menino fez uma cara, o Murilo no caso. Uhum. O Murilo olhou para aquela tigelinha, isso, né? E ele falou assim, uma tigelinha. E a pessoa que deu acreditava que ia matar a pau com aquele presente. Mano, você pensa numa pessoa que está desapontada até hoje, já faz uns 5 anos, e até hoje ela não se recuperou desse trauma. Então, mas é o que eu estou falando, veja. Imagina bem. A ideia, né, tão difícil falar essas coisas, porque isso é tão polêmico, mas eu vou falar. O que é presentear? Né? O que é presentear? Pensa. Assim, eu vou presentear no dia que celebra o nascimento do menino Jesus. O que significa isso? Eu vou presentear o Júlio. Primeiro, eu preciso conhecer alguém que eu vou presentear. Porque senão eu não vou presentear essa pessoa. Uma aspazinha, quer dizer, um parênteses aí. Outro problema que eu tenho com relação a isso. Aí já não é questão só de Natal, entra aniversário também e tudo mais. Não sei dar presente. Isso a gente pode ver depois, né? Isso é outro episódio, Galvão. Não, eu sei, mas eu estou dizendo assim, então já é um trauma a mais. Porque eu dou um presente e na maioria das vezes eu tenho traumas com relação a isso também. Mas então, segue a questão do presente. Você tem que conhecer a pessoa, então, né? Pensa bem, eu mesmo conhecendo a pessoa, não consigo acertar. Então... Eu vou presentear o Júlio. Eu preciso ter tido interesse no Júlio o ano inteiro. De querer cada vez saber um pouquinho mais do Júlio, né? O que o Júlio gosta, né? O que o Júlio gosta de vestir, aí eu tenho que observar. O que o Júlio gosta de ler, o que o Júlio gosta de comer, né? Quem é o Júlio, como o Júlio vive. Se eu for dar um objeto simbólico que vai fazer o Júlio lembrar durante o ano todo da relação dele com Jesus ou da relação dele humana comigo, eu preciso saber como o Júlio gosta de viver. Né? O Júlio gosta de madeira, o Júlio gosta de borracha, o Júlio gosta de gesso, o Júlio gosta... Porque daí quando eu vou comprar alguma coisa, né? E aí, óbvio, a gente vive num mundo capitalista, ou eu vou fazer, mas se eu for fazer eu vou comprar matéria-prima de qualquer forma. Né? Antigamente se presenteava com alguma coisa que a gente fazia. Né? Então eu vou fazer um biscoito, eu trouxe balinha hoje, né? Não fui eu quem fez, mas a pessoa que levou a balinha para mim, que me deu a balinha, aquilo é uma arte, foi feita pela mão de alguém, não passou numa máquina e fez e acabou. Né? Se eu vou dar um livro para alguém, eu não vou dar o livro da moda, eu vou dar alguma coisa que tenha significado para aquela pessoa. Né? Eu me lembro de uma vez que você viajou e que você falou para mim, eu quero trazer um presente para você, mas fala para mim o que você quer. Você lembra disso? Sim. Não, é um caminho. Aí eu mandei uma fotozinha para ele de um perfume da L'Occitane que eu gosto, né? E aí ele trouxe. O perfume acabou já, né? Eu já comprei outro, mas o vidro do perfume que ele trouxe está guardado. O que você vai fazer com o vidro? Não vou fazer nada. Mas todas as vezes que eu olho para o vidro, eu lembro que ele quis me dar um presente. Ele não sabe presentear. Ele disse que ele queria aprender como fazia isso. Então, isso a gente não faz isso a gente não faz com uma pessoa que não tenha significado pra gente. Entende? Não é assim, né? Então, é essa delicadeza de olhar o Natal que faz com que o Natal seja sagrado ou com que o Natal seja profano. Né? E é isso que faz com que eu queira estar no Natal. Primeiro eu queira celebrar o Natal, porque eu realmente gosto de celebrar o Natal. Independente se eu vou celebrar só comigo
ou se eu vou celebrar com outras pessoas. Já celebrei Natal de formas muito diferentes na minha vida. Mas faça com que eu queira escolher com quem eu quero celebrar o Natal. Né? Então, o Natal profano é só uma festa que pode marcar o calendário do Instagram nos dias de hoje, né? Para que as pessoas possam comparar a festa que fez na casa do fulano com a festa que fez na casa do Beltrano, com a ceia que... Porque a ideia mesmo da celebração do nascimento do menino Jesus é a ideia de você estar com uma família, com a Sagrada Família, na experiência de maior simplicidade que pode haver, que é a experiência do encontro humano. Não tem nenhuma experiência mais profundamente simples do que a de encontrar uma outra pessoa. Não tem. Na verdade, essa é a tônica do cristianismo. Como é que eu me dispo de tudo que não sou eu para encontrar com o outro despido de tudo que não é ele? Essa é a tônica do cristianismo. Primeiro, como é que eu aprendo a me despir de tudo que não sou eu? Porque eu vou vestindo um monte de ideias, de coisas, a gente falou no episódio das crenças, uma porção de coisas que não sou eu. Então, no Natal, eu vou despida de tudo que não sou eu. Estar com pessoas que escolheram também se despir de tudo que elas não são para estarem comigo. Natal ideal. Que é diferente do Natal real. E eu acho que esses dois natais não são excludentes também. Não. Você consegue vivenciar os dois de uma forma muito tranquila. E quando há coerência nisso tudo, até o amigo secreto faz sentido. Isso. Porque você está com pessoas que você quer bem, que você conhece, que você quer presentear. Como não há uma coerência entre os dois, aí você sai com uma pessoa, põe um secreto que você nunca viu na vida. Então, e aí como é que você vai presentear alguém que você não conhece? Exatamente. E essa questão do amigo invisível também tem a questão não só do presente. Uma camisa da Lacoste. Exatamente. A hora que você vai entregar o presente, você tem que falar alguma coisa sobre a pessoa também. É a parte mais embaraçosa que tem. Então, mas você não conhece a pessoa? Não. Se tem coerência no ambiente, não é embaraçoso falar da pessoa. Mas aí você vai, por exemplo, na firma, né? Firma, o que acontece na firma? Não há coerência natalina, às vezes, na firma, depender. É isso que eu estou falando. Não tem. Vai ter lá um encontro de fim de ano. Mas é lá que tem amigo secreto. 39 pessoas que você vê o cara por e-mail, você conversa com ele por e-mail. É óbvio que você não vai trocar o presente. É óbvio que você vai errar o presente. Para você não errar, você vai ter que ligar para o cara que trabalha na mesa do lado. Você tem que sambar nos 30 para a secretária, enfim, para procurar uma informação qualquer da pessoa. Por isso que hoje tem muitas firmas que fazem amigo oculto e as pessoas fazem uma lista e enviam por e-mail do que gostariam de ganhar dentro daquele valor. Quer dizer, que graça tem isso, gente? Mário, isso tem graça porque isso representa a sociedade. Isso. E que graça a hipocrisia da coisa. Mas enfim, esse é o profano do Natal e isso coexiste, pode coexistir, como o Júlio falou e eu concordo com ele, pode coexistir com o sagrado do Natal. Por exemplo, neste Natal, no Natal agora de 2022, para mim particularmente vai ser um Natal especialíssimo, porque vai ser o primeiro Natal que a minha netinha sabe o que é Natal. Nossa, uma delícia isso. Então, eu tava... Vocês vão contratar um Papai Noel? O vovô vem para vestir de Papai Noel. Olha aí. Olha o profano aí, Galvão. Eu tô brincando. É isso mesmo. E outra coisa, lá no em fim casa das a gente contas... imita o sininho assim chegando. No fim das contas, quem está se divertindo mais com a coisa é a Mara, quem está assistindo a menina ali, porque para ela qualquer coisa é motivo de... Estando com as pessoas que ela sabe que Exatamente. estão conectadas de verdade com ela. E se o ritual for bem feito, ela vai levar isso consigo. Exato. Essa força desse ritual, então o ritual ele traz força nesse sentido. Vai estar o vovô nojento dela, que ela chama o vovô de vovô nojento. Ele fala, vovô nojento, é o jeitinho, é o vovô nojento dela. É a vovó doidinha, que sou eu, então é a vovó nojenta. Vovó arruaceira devia chamar você. Não, vovó doidinha. Sem juízo. Arruaceira, sem juízo. É a vovó doidinha, é a Dinda, é o Dinda. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, mas a Mara levou um soco no olho.
tô com roxo na testa. Com roxo e meu olho direito está roxo. Porque se envolveu em arruaça, em briga no trânsito. Trânsito de Natal, gente. Brincadeira, mas quem tem a ver com isso é justamente a netinha. Então veja. A perigosinha. Ela vai estar ali com todo mundo junto, né? Nunca Mas tá todo mundo explica o junto. que tem a ver isso aí, porque senão o pessoal vai ficar entendendo. Não vou explicar nada. Depois eu explico. Vai estar todo mundo junto ali, né? A casa enfeitada, luzinha. Quer dizer, ela vai entendendo com o passar dos anos, se nós soubermos celebrar o Natal humanamente, né? Que o Natal tem um significado muito forte de estar com pessoas com quem a gente realmente pode contar. Né? Com quem... E hoje, realmente, as crianças precisam ter clareza de com quem elas realmente podem contar. Porque está cada vez mais poroso dentro das crianças, eu vejo isso na clínica, cada vez mais porosa a ideia de com quem eu posso contar. Quem está comigo mesmo? Ali, na hora de eu virava, a Malu fala assim para mim, vovó, me ajuda. Vai abrir uma coisa qualquer, vai tirar uma coisa de um lugar para um brinquedo que ela não aguenta, ela começa a pegar. Olha, vovó, me ajuda. Sabe assim, tipo, nossa, eu preciso de você. Eu posso contar com você, eu preciso e eu posso contar com você. Não, a vovó te ajuda, pode deixar. Vamos lá, vamos nós duas juntas, vamos fazer. Então, aquilo aquieta, aquece e estrutura. Então, eu posso seguir mais um passinho, porque aqui junto comigo tem quem me ajuda. Eu sou muito fã de quem sabe escrever crônica, né? Tento. Aliás, você é bom nisso também, viu, Júlio? Tá, obrigado. Ele tem um bom texto. Porque, não, escreve muito bem. Porque o dom de quem escreve crônica é pegar coisa pequena, que ninguém vê nada e faz disso uma ideia muito boa. O abraço do Natal é diferente. Se você está celebrando o Natal, o abraço do Natal... Você tem um abraço do feliz aniversário, que é um, você tem um abraço com saudade, que é outro, o abraço vai com Deus, é outro. O abraço do Natal, quando você está com as pessoas certas, É isso mesmo. Eu estou até emocionado, porque por dentro... Não, mas é isso. Te reergue. Te dá uma boa nova para seguir. E tem pessoas que você tem um contato maravilhoso, familiar, e às vezes nem abraça ali. Mas o abraço do Natal, gente, é uma coisa que se você tiver com essa chama aqui dentro, faça o teste, que é uma coisa que eu vou voltar, não tem explicação. Eu vou voltar na cena do presépio. Eu tenho... O último Natal antes da pandemia foi o Natal de 2019, foi na minha casa, e eu fiz um vídeo. Eu deixei o celular ligado, assim, perto do teto, na hora dos abraços, né? Depois eu passei o vídeo para as pessoas e todo mundo não, quem viu se emocionou, porque é uma coisa catártica quase. Eu quero até pedir para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, que coloque que vá no Instagram, ou se estiver assistindo no YouTube, que comente sobre isso aí. Porque, tipo assim, o que vocês estão falando para mim é grego. Eu não vejo diferença nenhuma de abraço no Natal. Eu não vejo. É uma coisa assim... Sim. Eu não sei se vocês são românticos demais, Pode se ser eu também. sou... Pode ser também. Pode ser que vocês estejam além. Eu queria saber se a média... Sim, como as pessoas... Porque assim, onde eu convivo, eu não vejo essa coisa assim tão emotiva, né? Eu vejo festa, eu vejo bebida, eu vejo comida, eu vejo presente, mas eu não vejo essa... Sabe, essa... Sim. Vejo nego ir dormir bêbado, carregado. Mas Marcos, Mas o o que meu eu tô também falando. tem isso, cara. Não é excludente, mas enfim. Sim. É o que está dentro, né? Não, eu acho bonitinho E às vocês, vezes, assim. às vezes eu tô falando isso do Natal e tem uma pessoa que está na minha casa que vê o Natal muito mais na tua perspectiva também. Não é todo mundo na minha casa que bota Simone para tocar às 11h55. Não, é Natal. Aliás, é a música do fim hoje para te sugerir. A hora que ela fala Hiroshima, Nagasaki. Particularmente, eu gosto muito da Simone como intérprete em muitas coisas, mas nessa música... Eu fui no show do Milton Nascimento agora no começo de novembro. Nossa, e ela fez uma participação especial, cantou umas 3 músicas com ele. É mesmo?
E enquanto ela cantava, o show foi no dia 2 de novembro, as pessoas ali ao redor, desconhecidos, né? A gente comentava entre si, ó, começou o Natal. Oficialmente começou o Natal, Simone está no palco. Então, veja, Papai Noel e a Simone são. Né, uma intérprete do calibre da Simone ficar registrada que é ruim demais, né? Ela errou na mão. Mas enfim, isso é meu ponto de vista. Não... Tempo... Tá ótimo, se vocês quiserem encerrando por aí. Quer deixar uma mensagem de Natal, Mara? Deixa uma mensagem bonita aí. O Galvão vai ser o último, hein? O Galvão vai fechar, porque o Galvão tem um... Primeiro, eu quero agradecer às pessoas que têm nos ouvido, né, durante esse ano. Nós começamos a história do Nove Luas no dia 27 de dezembro de 2021. Eu sou chorona, ainda chega Natal, fica uma beleza o negócio, fica uma coisa. Então tem aí um caminho de pessoas conosco, algumas do início, desde o início até agora, outras chegaram no meio do caminho. Mas por que agradecer? Porque aqui entre nós é uma relação muito humana mesmo, né? É uma relação independente de todos três sermos cristãos, mas é uma relação muito cristã. E a proposta é que chegue para vocês aquilo que nos toca com a maior honestidade possível, né? Então, agradecer a convivência do ano, muito embora eu não os veja, né? Eu não saiba quem são, algumas pessoas nós sabemos quem são, mas outras eu não tenho nem ideia. De vez em quando o Júlio mostra os números, mostra... Tem pessoas em países que eu nunca imaginei que nós pudéssemos chegar. Ah, são brasileiros que moram fora. É óbvio que a gente não faz isso em outro idioma que não seja o nosso. Mas o fato é essa ideia, né, de entrar na casa das pessoas, entrar no coração das pessoas, que é uma ideia muito cristã. E entre nós tem muita honestidade no que a gente faz aqui, né? O Marcos é o Marcos mesmo, sentado aqui conversando, a Mara é a Mara mesmo, não tem fake news, não tem... né? O Júlio é o Júlio mesmo. Então eu tenho certeza que vocês, quando ouvem de onde ouvem, são vocês mesmos, né? Isso por si só já é uma celebração de Natal. Eu, nesse meu ano de balanço, não tem como não colocar o Nove Luas como uma das coisas mais importantes para mim nesse ano, né? E para mim, talvez, possivelmente foi o maior presente do ano que eu pude ter, foi fazer parte do Nove Luas, desenvolver com vocês e conhecer e conversar com vocês, pessoas que eu não conhecia, não sabia, e que hoje há interação. E obrigado, uma gratidão enorme para vocês dois e para todos que nos ouvem. Assim, recebam o meu abraço natalino, que é o abraço mais quentinho possível, e que vocês tenham um bom Natal. Agora, com Galvão. Vocês, Marcos Galvão. Eu tinha que ter falado antes. Galvão, esmerilhe agora, vai. Porque eu só vou dizer para quem tem o mesmo sentimento que eu com relação ao Natal, entendeu? Que a Mara deu a fita ali, mano, não tá confortável com o Natal? Espera passar, passa logo, não vai ficar aí com problemas com pensamentos depressivos. Tem gente que descamba até por suicídio, uma coisa que, assim, é uma coisa séria de dizer assim, né? Sim. Mas tem gente que nessa época ela sente uma dor tão profunda que ela resolve ir embora. Então é assim, que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, esperem passar o negócio, né? São só 15 dias. São só 15 dias. E depois também, agora, para as pessoas que curtem o Natal da maneira como o Júlio e Mara aqui, por exemplo, curtem, e eu também não tenho nada contra mais, tá tudo beleza também, vamos em frente, né? Assim, curtir o Natal mesmo e, enfim, eu vou comer bastante, eu vou beber um pouquinho, porque eu não bebo também. Também com relação ao Nove Luas, eu quero dizer que o Nove Luas é uma coisa que eu faço com muito prazer, e assim, a gente está aqui hoje gravando, né, num domingo à tarde aqui, não tem ninguém gravando, tem uma câmera gravando sozinha ali, ela fica sozinha lá, e a gente, né, eu já fui até criticado aqui dentro da produtora por dizer assim,
você é um dono de uma produtora, fazer um vídeo desse para colocar no... Não quero ninguém circulando aqui e atrapalhando esse clima que você falou. Então, tipo assim, pôr alguém aqui, pôr uma equipe aqui, mais uma câmera ali para pegar, não sei o quê, e já começa a virar... Mainstream. Então, e tira toda essa Publicidade. Essa autenticidade que a gente vai ter aqui, começa a virar um estúdio de televisão isso aqui. Então, bobagem. Então, assim, espero que vocês estejam gostando do Nove Luas, né? O pessoal que está vendo a gente aí, que a gente faz isso realmente como um presente. É um presente semanal que a gente entrega, né? A gente recebe e entrega. E que a gente recebe também. Então, assim, obrigado, tamo aí, Feliz Natal para todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, um pessoal, Natal Feliz lindo Natal, para todo mundo, viu? Beijo. Tchau.